Olá, querido amigo, passando para trazer o nosso vídeo da semana. Este canal tem por objetivo trazer reflexões da palavra de Deus, reflexões sobre a vida. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, a tua família e a tua casa. Se porventura você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, me ajude a permanecer levando a palavra do Senhor Jesus aos corações. E a reflexão de hoje que eu trago é mundo alheio. Analisando a história de todo o tempo, nós observamos como determinadas regiões, determinadas pessoas, determinados países, eles interferem na vida uns dos outros. Por que o mundo alheio ele chama atenção mais do que o nosso mundo? Dentro da palavra de Deus, se nós iniciarmos lá no princípio de todas as coisas, o Senhor Deus ele organizou tudo no seu devido lugar, colocando todos os astros no seu devido lugar, no seu devido tempo, para abençoar a vida da sua criação maior, que era o homem. E assim foi, e assim se fez. Porém, passou o tempo e nós analisamos que logo no início da história apareceu um ser que veio para combater ou se intrometer no mundo alheio. E ali vinham as desgraças, a morte, começou a vir as tragédias no meio das famílias. Tudo iniciou quando alguém interfere no mundo de outro. Se nós analisarmos dentro da palavra do Senhor Jesus, quando Israel estava cativo no Egito, Egito subjugava Israel, pois temia, pois era um povo numeroso, forte, era uma nação que estava se levantando. E os egípcios, os faraós da época, eles temiam isso, uma revolta do povo de Israel contra o seu país, contra a sua nação. E assim foi sucessivamente durante o longo da história. Sempre alguém interferindo no mundo alheio, sempre alguém colocando um jugo sobre uma nação, sobre o povo, sobre um país, sobre uma família, sobre um coração, um jugo diferente, porque não se conforma com a vida ou com a situação que esse indivíduo passa. O que eu quero dizer é que nós, como homens e mulheres, muitas vezes somos colocados debaixo de uma caixa, somos colocados às escondidas por alguém, porque nosso modo de viver, o nosso jeito incomoda alguém. Ele não sente paz, não sente alegria em nos ver bem. E isso é um mal que se arrasta desde o início da criação. Quando você está bem, saiba que por trás ou adiante vai ter alguém que não estará gostando que você está bem. Sempre vai arquitetar, vai planejar ou até mesmo executar algo para ferir a tua alegria, para tirar a tua paz, para te ver mal. Por que isso? Porque isso vem desde o princípio das coisas. E é lamentável que hoje o mundo ele gire em torno disso. As nações, elas não querem que outras prosperem. Então ela subjuga para que permaneçam dependentes dos seus cuidados. As pequenas cidades, elas sofrem porque as grandes não permitem que elas cresçam, porque simplesmente elas vão deixar de dar lucro às grandes cidades. E assim por diante. E além disso, nós temos também aqueles que estão à frente, liderando os países, as nações, as cidades, as comunidades, as aldeias. E o que acontece com tudo isso? Nós vemos dentro da palavra de Deus uma passagem bíblica muito, posso dizer que é um exemplo vivo disso. A palavra de Deus nos diz que Acabe era um grande rei
e ele tinha tudo o que ele precisava. Mas os seus olhos se voltou para uma pequena e simples vinha de um homem chamado Nabote. E enquanto ele não conseguiu aquela vinha e teve, mesmo que por engano, usando uma artimanha falsa para adquirir, o seu coração não se acalmou. E isso está na humanidade, sempre se envolvendo e querendo mexer no mundo alheio, porque o seu mundo não é o suficiente para ele viver uma vida em paz. O seu mundo não é o suficiente para ele ter alegria de viver os seus dias. Ele precisa estar, às vezes, incomodando, prejudicando, palpitando alguma forma para ver o mundo de alguém desabar. Queridos, que nós não venhamos ser como essas pessoas que não conseguem suportar a alegria ou as conquistas de outro, mas que possamos ser gratos, porque eles também estão crescendo, eles estão desenvolvendo, eles estão prosperando. E eu sempre digo, se você não consegue alcançar ou galgar algo novo em tua vida, simplesmente é porque você não está mudando a rota ou a direção do teu viver. Você continua fazendo as mesmas coisas e querendo resultados diferentes. Não seja assim. Se alguém do teu lado está prosperando, está crescendo espiritualmente, está levantando, alegre-se com isso. Não seja você um empecilho na vida, na história, nos sentimentos dessa pessoa, mas que você possa ser como um bom adubo, ajudando a crescer mais ainda. E isso nós vemos desde o princípio, que aquele que se incomoda com o mundo alheio é porque não tem muito o que oferecer para si mesmo. Então a preocupação dele, na maioria das vezes, é se ocupar com a vida de outro. Tenhamos cuidado, pois a palavra de Deus nos diz que com a medida que nós medimos, nós somos medidos. E da forma que nós julgarmos, nós também seremos julgados. Devemos ter cuidado para não cair nesse laço de viver olhando para o mundo alheio. Vamos cuidar do nosso mundo. Vamos ser alguém melhor no dia de hoje. Amém? Que Deus abençoe você, a tua família e a tua casa. Ah, e se você gostou desse vídeo, compartilhe, tá? E se ainda não se inscreveu, estou esperando. Se inscreva. Deus abençoe você.